Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje eu começo o programa de uma forma diferente. Começo o programa com uma pergunta. Eu pergunto a vocês da audiência como as liberdades morrem. Como é que nasce exatamente um governo tirânico? Como é que nós saímos da convicção quase unânime, após a queda do Muro de Berlim, de que o comunismo havia sido derrotado e que as democracias liberais representavam o estágio mais avançado da organização política humana, para um mundo em que opiniões são tratadas como crimes e a censura passou a ser defendida com entusiasmo justamente por aqueles que antes proclamavam a liberdade de expressão como um valor quase que sagrado. Como é que essa transformação ocorreu em tão pouco tempo? Até 2017, no início do governo Trump, a esquerda global celebrava a internet como a praça pública, um espaço quase inviolável de debate aberto. Até 2019, no Brasil praticamente não existia a cultura de banimentos massivos. Nós não tínhamos praticamente nenhum perfil jamais banido das redes sociais ou a sua expressão sistemática de opiniões políticas. Então, como é que nós chegamos a 2020, por exemplo, com lockdowns impostos de forma autoritária, a uma espécie de ditadura sanitária, e depois a um regime em que 4 em cada 10 brasileiros admitem ter medo de expressar suas opiniões na internet? Como nós normalizamos um cenário em que milhares de cidadãos estão submetidos a inquéritos abertos na mais alta corte do país por causa de palavras e opiniões? E muitos de vocês responderão corretamente, apontando o aparelhamento institucional, o ativismo judicial, o aparelhamento das escolas, o Alexandre de Moraes, o sistema, os interesses internacionais, o globalismo, a apatia da sociedade, a covardia da elite política. Esses fatores existem, são relevantes. Mas há um elemento anterior a todos eles. Um elemento sem o qual nada disso sequer seria possível e imaginável. Esse elemento é a linguagem. Antes de restringir as suas liberdades formais, todo projeto autoritário precisa alterar o vocabulário disponível para descrevê-las. Porque a forma como você fala estrutura a forma como você pensa. E a forma como você pensa determina aquilo que você é capaz ou incapaz de defender. Pensamento e linguagem não são esferas separadas. Elas são camadas do mesmo fenômeno cognitivo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando o significado das palavras muda, muda também o campo do possível. E é exatamente isso que aconteceu. Hoje nós vamos ter uma conversa séria sobre esse processo. Sem histeria, sem slogan, sem superficialidade. É o tipo de conversa profunda que não dá muita audiência, exige um espectador mais inteligente, o que eu estou confiando que você que está aqui comigo hoje seja. Nós vamos entender como os movimentos políticos disputam e reconfiguram a linguagem para tornar aceitáveis ações que, sob outro vocabulário, sob o velho vocabulário, seriam indefensáveis. Mas para isso, antes da gente avançar, para que a gente possa sequer conversar, nós precisamos compartilhar das mesmas referências. E eu preciso apresentar a vocês alguns autores e bibliografia que praticamente não são discutidos no Brasil, mas que são essenciais na ciência política para compreender na psicologia e na teoria da comunicação, para que a gente entenda o que está diante dos nossos olhos. E a maior parte de vocês já ouviu falar do George Orwell. No ensaio dele, Politics and the English Language, e também no romance 1984, que ficou tão famoso, ele descreve basicamente como os regimes políticos não começam controlando as instituições, como você imagina. Eles começam alterando justamente o vocabulário. A manipulação semântica, para o George Orwell, precede a manipulação política. A nova língua não é simples eufemismo, é engenharia cognitiva. Então, quando você reduz, distorce ou substitui termos, você altera o campo do possível, como eu estava dizendo. Vocês também muitos ouviram falar da Escola de Frankfurt. Ali que, principalmente os alunos do Olavo de Carvalho, ali se desenvolveu a ideia de que cultura, mídia, linguagem não são áreas neutras, são arenas de disputa de poder. O Herbert Marcuse, no Repressive Tolerance, foi explícito. A tolerância irrestrita poderia reforçar estruturas opressivas e a supressão de certos discursos podia ser apresentada como defesa da própria democracia. Então a restrição passa a ser enquadrada como proteção. Soa familiar? O Michel Foucault, queridinho da esquerda, por outro caminho, ele tem um arcabouço teórico diferente para entender como isso opera. Para o Foucault, discurso e poder são coisas inseparáveis, não existe fala neutra. Aquilo que é considerado aceitável, legítimo ou verdadeiro depende de estruturas que regulam o que pode ser dito e por quem pode ser dito. São autores mais famosos. Você vai para o Pierre Bourdieu, ele acrescenta ali um elemento decisivo. No livro Language and Symbolic Power, ele demonstra que palavras carregam autoridade quando são pronunciadas por instituições reconhecidas. O que eu quero dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Quando a mídia, a universidade e o judiciário, por exemplo, adotam um determinado vocabulário, ele deixa de ser só linguagem e passa a funcionar como norma social, quase que como lei. E talvez alguns de vocês já estejam entendendo onde é que eu quero chegar, outros não. Mas antes de eu chegar lá, tem
alguns outros conceitos que eu quero apresentar e recomendar que você, espectador, conheça. Um deles é um conceito fundamental da linguística cognitiva que se chama, eu não sei o nome disso em português, o nome em inglês é framing. Procurem o George Lakoff, que mostrou que as palavras ativam estruturas mentais pré-existentes. Elas não descrevem só os fatos, elas elas enquadram a realidade dentro de narrativas morais implícitas. Por exemplo, se você chama algo de crítica, digamos que eu fale algo sobre você negativo, se você chama este algo de crítica, você ativa o frame mental do debate. Se você chama as mesmas palavras de ataque, você ativa o frame da agressão. Se você chama de erro alguma coisa, você ativa a falha humana. Se você chama de desinformação, você ativa o frame de ameaça coordenada. O framing, o enquadramento, antecede o raciocínio consciente. Uma vez que o frame é ativado, ele orienta a conclusão antes mesmo de você analisar os fatos. E é por isso que a substituição sistemática de palavra não é um detalhe retórico. Quando críticas passam a ser chamadas de ataques, a divergência é moralizada. Ou quando o jornalista vira blogueiro, há uma reclassificação hierárquica que reduz a autoridade simbólica do que é um jornalista. Quando surgem expressões como fake news, discurso de ódio, conceitos que originalmente eram restritos e passam a carregar uma força moral que justifica intervenções. E uma vez que o novo vocabulário é aceito, certas sanções deixam de parecer censura e passam a parecer uma defesa legítima. A disputa moderna da política é, antes de tudo, antes de uma disputa política, é uma disputa pelo enquadramento, pelo framing. Esse ponto de vista você pode analisar também por outro grande nome, talvez um dos grandes nomes do nosso tempo, seja o psicólogo americano Jonathan Haidt, que é o maior behaviorista vivo do mundo. Eu não sei se o Haidt é inglês ou americano, um maior behaviorista vivo, que no livro dele mais famoso, The Righteous Mind, ele demonstra, com base em experimento de psicologia moral, que o ser humano não funciona primariamente de forma racional. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir participar de nenhum debate público. Nós não analisamos friamente os fatos para depois passarmos a formar um sentimento sobre esses fatos. O processo costuma ocorrer na forma inversa. Primeiro vem a reação intuitiva, rápida, quase que automática. Depois a nossa razão entra para justificar aquilo que a gente já sente. O Haidt usa a metáfora do elefante e do cavaleiro, né? O elefante representa nossas instituições morais. Estou falando aqui das emocionais, as instintivas, as moldadas por biologia, nossos instintos biológicos, e também pela cultura. E o cavaleiro, por Haidt, representa a razão, associada principalmente ao córtex pré-frontal, que é responsável por organizar os argumentos e construir as justificativas. O problema é que o cavaleiro, do Haidt, raramente conduz o elefante. Na maior parte do tempo, ele só racionaliza a direção que o elefante já tomou. Isso significa que quando uma palavra desperta imediatamente indignação, medo ou repulsa, a decisão moral já começou a se formar antes da sua análise racional. A argumentação posterior, ela tende a servir como defesa da reação inicial, e não como uma investigação imparcial dos fatos. Por isso que ao substituir a palavra crítica por ataque, por exemplo, o interlocutor reage buscando uma defesa e uma punição, antes mesmo dele formular o pensamento que vai justificar a posteriori essa reação. É cabuloso, mas é assim que a mente humana funciona. E quem domina essas ferramentas domina a forma como você pensa. Isso é engenharia social, nada disso é por acaso. O Victor Klemperer é provavelmente o melhor anatomista desse fenômeno que a gente está tentando entender, porque ele não descreve como teórico abstrato, nem como propagandista. Ele registra, como filólogo, o modo como a linguagem cotidiana foi sendo colonizada pelo regime nazista, até virar um ambiente mental. O Klemperer era professor de filologia, românicas, né, linguística e literatura, era um judeu, casado com uma mulher ariana, né, que foi quem manteve ele fora dos campos de concentração por boa parte do período, e viveu durante o período do Terceiro Reich na Alemanha. E ele escreveu diários ao longo dos anos nazistas, e depois da guerra, ele condensou tudo isso em um livro curtinho, devastador. LTI, Língua Tertia Imperi, a língua do Terceiro Reich. Está aí na tela para você. O valor desse livro está na combinação rara de, primeiro, da precisão técnica sobre a linguagem, segundo, a observação direta de como essa linguagem entrava na vida real, na vida das pessoas, não só nos discursos oficiais. A tese central do livro é muito forte, é simples, mas é forte.
que a linguagem não é só um instrumento para comunicar ideias, ela é um meio de contaminação. Palavras repetidas, fórmulas fixas e tons importados da propaganda passam a funcionar como reflexo, cacuete. E quando isso acontece, você não precisa convencer as pessoas com argumento. Você condiciona as pessoas a reagirem. E o Metelli é quase clínico. Ele não prova com estatística, ele documenta padrões. Termos que aparecem do nada e se proliferam nos jornais, nos rádios, nos cartazes, escola, na conversa de rua, mudança no uso de adjetivos, né, a preferência por superlativos, as inversões morais, né, os termos que antes eram ofensivos e passam a ser elogiosos. Né, por exemplo, duro, implacável. Na Alemanha nazista, o termo fanático passou a ser visto como um elogio. E aí você tem a criação de um dialeto político que é fácil de você repetir por cacuete, mas é difícil de você contestar sem que você pareça suspeito. E eu acho que os mecanismos que o Klemper identifica dão um mapa prático pra gente no Brasil. Ele diz o seguinte, que primeiro, você tem saturação e automatismo. Então o que significa isso? O regime empurra certas palavras e construções até elas virarem muletas. Não é só que elas circulam, elas passam a ser o jeito padrão de falar do mundo. E quando um termo vira padrão, ele vira filtro. Porque o que não cabe nele parece estranho, parece errado. Aí a disputa deixa de ser qual é o argumento, qual é o melhor argumento, e vira quais são as palavras permitidas para descrever a realidade. Klemper fala sobre a moralização embutida no vocabulário, como que o nazismo injeta juízo moral dentro de termos que antes eram descritivos. Então uma palavra já vem com uma sentença embutida. É exatamente isso que você vê e nota quando vem que crítica vira ataque. O rótulo muda o status moral do ato antes de qualquer conteúdo sequer ser analisado. Outro exemplo, quando você chama um jornalista, alguém que no imaginário popular conta com toda uma proteção sacerdotal, você transforma essa pessoa em blogueiro. Quase que um fofoqueiro, um cidadão de segunda categoria. Terceiro, ele fala sobre inversão de valores por reaproveitamento de palavras. Ele chama a atenção para como certas virtudes passam a ser definidas como vício. E vice-versa, sem debate implícito, só por repetição. A virtude do debate, da divergência, passa a ser, da cobrança dos políticos, passa a ser retratada como vício, como desunião. Eu dei aqui o exemplo inverso de quando, na Alemanha nazista, né, o fanatismo deixou de significar cegueira e passou a ser significado como pureza, como compromisso, como coragem. Então, a função é a mesma, você muda o sinal do termo e você tem o efeito comportamental. As pessoas buscam a ser chamadas ou evitam ser chamadas por aquele termo. Outro exemplo clássico para o Brasil, o eufemismo e a anestesia moral. O Klemper descreve como que a linguagem burocrática torna o horror administrável. Se vocês assistiram a entrevista de qualquer jurista brasileiro que justifique as ações, como o envio do Felipe Martins hoje para a prisão, pelo Alexandre de Moraes, o terror passa a ser administrável. E o ponto não é esconder a realidade, não. Só que, através desse linguajar burocrático, o horror se torna emocionalmente processável. Quando o vocabulário neutraliza a percepção de violência, você amplia a sua faixa do que é psicologicamente aceitável ou tolerável. Quinto, o Klemper fala sobre a criação de categorias identitárias rígidas. E aí o regime empilha rótulos e subrótulos que organizam o mundo em grupos essenciais. Isso facilita muito, porque você faz duas coisas. Primeiro, facilita a generalização. Em vez de lidar com indivíduos, você lida com o grupo. Exatamente como a gente vive hoje. É o grupo do fulano, é o grupo do ciclano. Você não tem, é o grupo do Beltrano. Não é um indivíduo. E aí você cria um sistema de suspeição, porque quem resiste ao vocabulário parece defender o grupo maldito. E esse é um truque de captura, porque você perde a liberdade de discordar sem se contaminar pelo rótulo. Algo no qual eu me recuso a cair. Sexto, diz o Klemper, a estética do exagero. O Klemper nota a inflação dos superlativos, o uso dos tons absolutos, o impulso de dramatizar ou se vitimizar em todas as ocasiões. Isso não é detalhe estilístico, é engenharia emocional. Você tem um ambiente linguístico hiperdramático, você treina o cérebro para viver em estado de ameaça e urgência. Em urgência, as pessoas aceitam exceções, aceitam atalhos, aceitam punições, aceitam expurgos, porque eles são necessários. Por que
essa discussão é especialmente útil para nós? Porque ela mostra, com exemplos da vida diária, o livro mostra com exemplos da vida diária que a disputa semântica não é periférica, ela é preliminar. Antes de vir a ação política, vem a normalização de um idioma moral. E quando o idioma moral domina, certas ações deixam de precisar de justificativa explícita, porque a justificativa já está no rótulo, já está na palavra. Então, no nosso exemplo aqui, crítica é transformada em ataque, e eu creio, a minha leitura, que o Klemperer diria que isso é a transformação de um ato de linguagem deliberativo, que é a crítica, em um ato de violência simbólica. Violência ainda que simbólica, que é o ataque. E a consequência é a mesma em qualquer contexto. Se é ataque, então A, você está autorizado a se defender, e B, o agressor merece sanção. Ou seja, o vocabulário já traz, por default, por padrão, a legitimidade da punição. E essa é a mágica. E um detalhe que vale ouro. O Klemperer insiste que a contaminação pega, inclusive, em quem odeia o regime. As pessoas incorporam as fórmulas por economia mental e por pressão social, muitas vezes indetectável. Isso explica porque muitas vezes você vê os opositores usando o vocabulário do adversário e perdendo a disputa sem perceber, porque aceitar o vocabulário é, como eu expliquei, aceitar o enquadramento. O que me traz exatamente ao meu ponto, que é a razão da treta que muitos de vocês acompanharam ontem no X. Se você não acompanhou, eu vou resumir para você. No fim de semana, o ex-presidente Bolsonaro, que nesse momento se encontra de forma desumana, preso, politicamente preso, pelo tirano Alexandre de Moraes, que inclusive negou o mínimo da dignidade, que era a sua prisão domiciliar humanitária, o presidente Bolsonaro publicou no final de semana uma carta, cujo conteúdo eu vou interessar daqui a pouco. Mas há um aspecto preliminar que se conecta com tudo isso que a gente está tratando aqui. Isso porque o presidente usa exatamente um dos termos, esse termo que nós estamos endereçando aqui, o termo ataque. E eu já falei com vocês no programa sobre isso. Ao pedir união, o próprio presidente Bolsonaro pede também que não aconteçam, nas palavras dele, para não haver nenhuma deturpação, ataques aos aliados. E aí fica evidente que o presidente, sem saber, incorporou a linguagem do adversário, né? Como dizia o Dr. Pedro Valente, o pai dos meus mestres e amigos, os irmãos Valente, o Dr. Pedro Valente diria que o Bolsonaro absorveu a cultura do adversário. E absorveu na sua forma mais elementar, na sua linguagem. E não foi só ele, vamos ser justos. Eu faço muitas críticas ao presidente Bolsonaro, como muitos já viram, mas essa não é uma delas especificamente, porque Michele utilizou esse vocabulário, e eu a critiquei no programa por isso, Nicolas a mesma coisa, o pastor Xinga Fala, e tantos outros adotaram exatamente essa palavra da mesma forma que previu o Klemperer, inclusive da mesma forma hiperlativa e vitimizante. Todos eles foram duramente criticados, às vezes desnecessariamente, às vezes de forma mal educada e até ofensiva, mas passaram a incorporar de forma vitimista e superlativa as pressões que eles sofriam sobre o frame de ataque. Ora, e por que eu digo que é exatamente como faz o adversário? Eu não digo de forma metafórica ou de forma sutil, eu digo de forma explícita. Porque o que fez Alexandre de Moraes ao justificar basicamente todas as suas decisões no STF. Vou dar um exemplo. Na decisão em que ele caça o meu passaporte, e curiosamente, na decisão em que ele caça também o passaporte do Constantino, ou basicamente, volto a dizer, todas as decisões que ele emitiu nos famigerados inquéritos das fake news e das milícias digitais, que são outros termos cunhados para criminalizar atividades legítimas, né? A milícia digital é um termo cunhado para criminalizar a militância organizada na internet. O que escreve Alexandre de Moraes em todas essas decisões, em geral em caps lock? Ele escreve o seguinte: a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. Em todas as decisões do Alexandre de Moraes, isso segue quase que como se ele fizesse referência a uma legislação existente. Mas o Alexandre sabe, de forma consciente ou não, que a língua é mais importante que a lei. Porque ninguém em sã consciência puniria críticas a um agente público, mas é quase que um dever moral reprimir ataques às instituições ou um ataque à democracia. Nenhum tirano em sã consciência ousaria se levantar contra militância organizada na internet. Mas é quase que o dever do agente público impedir milícias digitais. E é evidente que o Alexandre não inventou nada disso. Esses chavões são repetidos no mundo inteiro, de forma quase que simultânea e idêntica.
Não é à toa que existem tantos eventos nas organizações, os checadores internacionais de fatos, as organizações, os monitores da democracia. Nós vimos em detalhe como a formação desta linguagem foi financiada pela USAID e por organizações globalistas. E foi exatamente assim, respondendo à pergunta que eu fiz ao começar esse editorial, que a democracia no Ocidente ruiu. O Bolsonaro não faz por mal, é evidente. Ele sequer tem lá um grande domínio da língua. Aliás, eu tenho certeza de que se eu o avisasse do que ele estava fazendo, ele mudaria o termo. Mas a verdade é que ninguém está livre de incorporar a linguagem do inimigo, gente. Meu objetivo aqui não é criticar, nem atacar ninguém. Ninguém está livre de incorporar a linguagem do inimigo. Essa linguagem que permite que as nossas liberdades sejam tomadas. Ontem foi a Ana Paula Henkel, na Oeste. Constantino entrou em uma discussão no X comigo sobre esse assunto. São pessoas, tanto a Ana Paula quanto o Constantino, são pessoas dignas, de bem, ambos. Já disse isso de forma reiterada. Inclusive, a Ana não está me respondendo, mas o Rodrigo, liguei para ele hoje de manhã, inclusive, a gente conversou longamente. Aliás, tivemos uma conversa bem inteligente, bem boa, sobre esse tema que motivou esse editorial de hoje. E nós combinamos de fazer um debate público sobre esse e sobre outros assuntos. Como eu disse, e aliás, o Klemperer disse, ninguém está livre desses cacuetes verbais, nem mesmo os opositores do regime. O Constantino postou um trecho do Kim Paim usando a palavra ataque. E eu tenho certeza de que se você procurar, você vai achar algum deslize meu também. Repito, ninguém está livre. E é isso que faz esse fenômeno ser tão grave. Mas a gente tem que tentar. E não se justificar. É uma guerra pela linguagem. Talvez mais essencial do que tantas outras que a gente trava. A forma que nós nos expressamos importa. O Jordan Peterson, no 12 Regras para a Vida, formula uma das regras dizendo: seja preciso na sua fala. O argumento dele é que a imprecisão verbal não é só um problema comunicativo, mas é existencial. Quando você evita nomear algo com clareza, você obscurece a própria estrutura da realidade. O Jordan Peterson recorre, inclusive, à narrativa bíblica da criação do Gênesis. Deus cria o mundo por meio da palavra. Falar é, então, um ato de ordenação do caos. A vocês que observaram e participaram do estudo bíblico racional, saudades. Ao nomear, o homem nomeia. E ao nomear com precisão, você organiza a experiência, você delimita o problema e torna possível a ação sobre o problema. Quando você distorce ou evita as palavras, você deixa o caos avançar. Então, para o Jordan Peterson, a linguagem não é mero instrumento, é um mecanismo pelo qual a realidade psicológica e social é estruturada. O que nos leva à carta do presidente Bolsonaro, propriamente dita, e ao caos que o uso desordenado e impreciso das palavras leva. Eu separei só um trecho importante, onde o presidente diz, mais um trecho importante, né, onde o presidente diz: numa campanha majoritária, os apoios devem vir do diálogo e do convencimento, nunca por pressões. Reparem que isso não é uma frase. Parece muito uma frase, mas não é uma frase, é um chavão. É um truque retórico bonitinho. E o segredo aqui é você pegar um truísmo e distorcer para caber uma realidade absolutamente diferente daquela da qual ele surgiu. Não é que alguém discorde de que eleitores e políticos de outros grupos precisam ser convencidos a apoiar alguém. Ninguém em sã consciência pode discordar disso. Mas aí está o truque. Pegar algo ordinariamente são e enlouquecê-lo. Você aplica esse algo são a uma realidade tão diferente que se torna irreconhecível. Ora, ninguém está cobrando que a Dona Maria, eleitora soberana, seja obrigada a apoiar Flávio Bolsonaro. Muito menos que os grupos políticos criados fora do bolsonarismo tenham o dever de apoiar o Flávio. O que se pede é muito mais elementar. Que pessoas que só existem politicamente por causa do bolsonarismo e estão debaixo do partido hierarquicamente apoiem efetivamente a candidatura de Flávio Bolsonaro. Entende a diferença entre exigir apoio de quem é fruto do seu grupo político e membro do seu grupo político de quem não é? Entende a mistura, talvez intencional, talvez não intencional, da frase? Ora, se não se pode cobrar que a mulher do Bolsonaro, que há um mês viajava pelo país fazendo política, engaje na campanha do Flávio, então eu não sei o que mais nós, eleitores, podemos cobrar. Volto a dizer, se nós, meros eleitores, não podemos cobrar que um deputado do partido, que só existe devido ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, apoie o Flávio, então não sei mais o que a gente pode cobrar. Ora, nenhum de nós precisamos ser autorizados ou desautorizados. Nós não somos os funcionários, nós somos os outorgantes. Nós votamos e elegemos políticos que podem e devem ser cobrados e criticados quantas vezes forem necessárias.
Qualquer pessoa minimamente familiarizada com a política real, e não com slogans, sabe que campanhas majoritárias nunca foram construídas apenas com diálogo e convencimento. Política é coordenação sobre conflito, é construção de maioria com base em incentivo, custo e consequência. Só para ficar um exemplo mais óbvio, o Trump e o eleitorado MAGA trataram a dissidência republicana nunca com sentimentalismo. Os parlamentares que resistiram ou se recusaram a apoiar os candidatos endossados pelo Trump foram confrontados, as agendas do Trump foram confrontados, foram pressionados, e em vários casos foram derrotados em primárias ou se tornaram irrelevantes. Não foi com apelo à união, ao som imaginário de John Lennon, eu chamo essa nova direita de direita John Lennon, cantando Imagine, que o Trump se tornou o maior líder político dos Estados Unidos, mas com a boa e velha pressão do eleitor. Apoio gera reciprocidade. Deslealdade gera custo. E quem não entendeu, sai do jogo. No exemplo do Brasil do Flávio, houve muito diálogo, muitos dos quais eu testemunhei. Até onde não deveria ter sido necessário, com gente que não dava apoio ao Flávio de jeito nenhum. Flávio teve que chegar à liderança, como nós veremos logo mais, sem muita gente. E vamos ser honestos, quem realmente idealizou e consolidou a liderança do Flávio foi o irmão Eduardo. O mesmo que os narizes em pé, que tentaram inviabilizar o Flávio, agora acusam de atrapalhar. Falem o que quiserem, mas o Eduardo que arcou com um preço altíssimo para viabilizar a candidatura do irmão. Sem Eduardo não haveria candidatura de Flávio. Flávio encontrava resistência até na militância da direita, de várias estrelinhas da direita. E sim, houve pressão do eleitor no Tarcísio. E ele anunciou o apoio. Houve pressão no Nicolas. E ele saiu da zona de conforto e declarou o apoio. Houve pressão de vocês no Xinga Fala Fala. E até ele anunciou o apoio. Quer dizer, mais ou menos, que agora diz que continua querendo o Tarcísio, sei lá, talvez o pastor espere que o Tarcísio ressurja no terceiro dia, não sei. Mas a Michelle, por outro lado, tem sido muito poupada e talvez por isso o apoio ainda não tenha vindo. Vamos observar. Não é coincidência que o presidente Bolsonaro tenha pedido para ela ficar afastada no mês de março, né? Abril é o período das incompatibilizações. Em abril ficará sacramentado que Tarcísio não será candidato. Não sejam inocentes. Fugindo dos chavões não significa que não haja boas frases. Frases que se amparem na realidade. E eu repito essa várias vezes a vocês. A fraqueza é provocativa. O diálogo funciona muito melhor a partir de uma posição de força. E todos são muito bem-vindos e devem ser recebidos de forma entusiasmada neste movimento pelo Brasil liderado pelo Flávio. Mas não vão sentar na janela e ditar as regras. O papel de fiscalização do eleitor, e aqui eu me incluo, vai continuar. Doa a quem doer, com ou sem autorização. Reitero, sempre de braços abertos a quem quiser se juntar a esse movimento contra o regime.